Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. A sua rádio do seu jeito. Bom dia, você que está com a gente ligado, como vai a sua tia? Tudo bom, galerinha? Tudo bom? Vamos começar essa quarta-feira com tudo, Galo. Hoje, dia 23 de setembro de 2020. Meio da semana a gente já tá animado, né? Vamos que vamos. E o Galo tá arrastando na vida. E aí, mundo, vai! Vai, canta um aleluia, vai. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh. Não. Você quer que o Galo imita? E o quê? Seu amor me pegou. Mal, tá engraçadinho, né? Vai, galera. Ô, gente, é o seguinte, hoje é dia 23 de setembro de 2020, hoje é quarta, né? Isso mesmo. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, já faltam 2 dias para o fim de semana, hein? Que coisa boa. Eba! Meu amigo. Mas se você começa a semana pensando no fim de semana, então comece diferente, porque você tá fazendo errado, viu? Começa a repensar a tua vida. Ai, vamos entrar em depressão agora, gente. Vamos entrar em depressão agora. Triste. Então, gente, nós vamos juntos até as 11 horas da manhã. Ai. Gente, vocês Muito são bom muito isso aí. chato, E daqui a velho. pouquinho nós vamos receber aqui no programa a Regiane de Souza Quinteiro, ela que é coordenadora do curso de psicologia. E nós vamos falar de abusos, hein? O número cresceu nessa época de pandemia, como identificar, o que observar, hein? E é interessante esse tema, né, Amandinha? Super, gente. Vamos receber ela, que é coordenadora do curso de psicologia da PUC aqui de Poços de Caldas. A professora Regiane, ela vem tratar desse tema com a gente, dessa temática, porque a violência sexual contra crianças e adolescentes aumentou e muito. Na pandemia ainda mais, né, Galo? A gente, como jornalista, praticamente toda semana tem um caso de abuso que a gente tá comentando sobre aqui na nossa região. E quando a gente fala em números do Brasil, né, e do mundo, a gente sabe que os dados são alarmantes, mas quando começa a chegar perto da nossa realidade, e aí a gente começa a falar, nossa, isso é muito mais comum do que eu imaginava. Então, realmente, a gente precisa saber lidar com esse tema, conversar com as crianças sobre esse tema, cuidar das nossas crianças, e por isso, hoje, a Regiane vem bater esse papo aqui com a gente, porque realmente, como que você vai abordar uma criança que alguns temas são tão tabus, né, sobre sexualidade ou qualquer coisa assim, como que a gente vai conversar com essas crianças? Por isso que hoje a Regiane de Souza Quinteiro vem bater aquele papo com a gente. E aí, a nossa enquete é sobre você, porque tem alguns temas que a gente não gosta de falar, né? Tem algumas coisas que a gente guarda pra gente, que a gente não quer compartilhar com as pessoas. Verdade. Ou que a gente não sabe abordar, tratar isso com outras pessoas. Então, o que é mais difícil pra você falar sobre? E a gente entra também em outra questão do Setembro Amarelo, né? Que às vezes as pessoas estão aí chateadas, amargurando alguma coisa na vida e não conseguem falar sobre aquele assunto. Então, a gente precisa verbalizar isso da melhor forma possível. Isso aí. O que é mais difícil pra você falar sobre. Ou seja, temas tabus, fala pra nós aí, ou talvez até o que pra você é fácil de falar, mas que são temas tabus, porque você conta pra nós o nosso WhatsApp que tá na tela. 999795825 é o WhatsApp aqui da Band FM, essa linha direta entre você, ouvinte, espectador, conosco aqui no Manhã Show, beleza? Vem todo mundo! Também estamos ao vivo pelo Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM. Esperamos você comentar a nossa live, mandar beijo, mandar abraço, pedir música. E vem que tem. Vai, Mal Mal. Hoje o Mal Mal tá animado, gente. O que tá acontecendo? Tem que falar de futebol já, viu? Eba, nós vamos falar de... Não. Entendi. É isso aí, Mal gente, tá agitado. Tá agitadinho. O que tá acontecendo com você hoje? Eu Tomou acho que outro remedinho? quem ouve até percebe, né? Fala assim, nossa, que o operador tá causando, e não é pouco, não. Ele tá descompensado, gente, calma. Mas tá tudo bem, tá melhor assim, melhor assim. A gente vai alimentar ele daqui a pouco. Ah, vai? Alimentá-lo, dar folhas pra ele, porque ele deve estar passando fome, entendeu? Folhas, tá bom. É muito bem, viu? Você que tá conosco, eu quero dar um recado lá da Audience, aparelhos auditivos, hein? Ó, eu
eu tenho pra você uma dica imperdível da Audience, que é ponto de venda Phonak. Aparelho auditivo Phonak Marvel com uma qualidade sonora excepcional desde o primeiro ajuste. Com som rico e claro, o Marvel possui modelos recarregáveis que conectam a smartphones e TVs. Olha que legal, hein? E que tal, hein, você ganhar um aparelho auditivo da Phonak? É só participar do concurso Eu Quero Meu Phonak. Para participar, basta acessar o site do concurso, fazer a inscrição e, em seguida, o representante Phonak entrará em contato para realizar o teste. Após o teste, é só retornar ao site do concurso e responder a pergunta: o que o Phonak Marvel vai mudar na sua vida? Aproveite essa chance e participe. E agende agora mesmo a sua consulta com a Audience em Poços de Caldas. O telefone é o 359-9239-0485 e em Mogi Guaçu, 19974234971. Audience Aparelhos Auditivos, pois você merece desfrutar das ricas paisagens sonoras da vida. É isso aí, galerinha. Aproveita aí, tá? E participa dessa super promoção da Audience. E Galo, quando eu falo que 2020 tá estranho, gente, tá bem. Vem muita coisa por aí. Porque ontem a revista Time incluiu aí os nomes das pessoas mais influentes do mundo. Fala sério, hein? Em 2020. Olha. E aí, entre os mais influentes do mundo, brasileiros só entraram 2 nessa lista. Quem? Adivinha quem, gente? Raimundo Donato. Não, para de ser louco. Ele, nosso presidente Jair Bolsonaro e o influencer Felipe Neto, Brasil. Beijo aí. Não, Felipe Neto tá demais pra mim, né? O presidente, tem que tudo ver bem, aí, ó. foi um dos nomes mais comentados, né? A gente pode dizer assim. Mas o Felipe Neto, você tá imitando quem? O Bolsonaro? Quem você quiser. Tá ótimo, tá igualzinho, né, Felipe Mal? Neto, eu não sei, né? Tem que ver isso aí, ó. O menino, o Felipe Neto, quem gosta dele é a criançada, gabudo. né? Mas ele sempre, normalmente, tá causando nas redes sociais. Eu, particularmente, não curto muito Felipe Neto, mas eu nem perco meu tempo de assistir algum conteúdo dele. Mas é isso, gente. O presidente Jair Bolsonaro e o influenciador digital Felipe Neto são os únicos brasileiros na lista de 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020. Mas eles nem me perguntaram, né? E foi divulgado pela revista Time. Os eleitos foram divulgados na noite de ontem. E aí, na categoria líderes, o perfil do Bolsonaro informa números negativos do seu mandato, tá? Como 137 mil mortos pelo coronavírus no Brasil, a pior recessão em 40 anos e os mais de 29 mil incêndios na floresta amazônica apenas em agosto, mas também o apoio de 37% dos brasileiros. E aí, o editor de internacional da revista, que é o Dan Stwircher, ele escreveu o perfil do presidente brasileiro, atribuiu o percentual de apoio a Bolsonaro, o maior desde que ele assumiu o cargo no início do ano passado. A ajuda emergencial paga aos mais pobres durante a pandemia e aos seus seguidores fervorosos aí. O Bolsonaro foi citado ao lado de nomes como dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da China também, a chanceler alemã Angela Merkel e o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden. A lista dos 100 mais influentes é publicada pela revista Time desde 2004. O Bolsonaro também havia sido incluído na lista dos 100 mais influentes em 2019. A Dilma Rousseff foi citada em 2011 e 2012 e o ex-presidente Lula em 2004 e 2010. O influenciador digital Felipe Neto, de 32 anos, ele foi incluído na categoria ícones. A revista destaca seus 51 milhões de seguidores nas redes sociais, 39 milhões no YouTube e 12 milhões no Twitter. E aí, né, o texto de apresentação assinado pelo deputado federal Davi Miranda conta que o influenciador de origem humilde começou há uma década criando conteúdo para YouTube e rapidamente encontrou fama, um público jovem e também enorme e leal e patrocínios lucrativos. A sua atuação mudou a partir de 2018, quando ele redirecionou sua popularidade para se tornar um dos oponentes mais eficazes aí do Bolsonaro, né? E aí
a apresentação cita um vídeo do influenciador divulgado em julho pelo jornal americano New York Times, em que ele detalha como o presidente brasileiro tem sido o líder mais destrutivo do mundo na pandemia da Covid-19. E aí, né, o Felipe Neto tá ao lado da Alicia, assim, os nomes mais comentados, né, da jogadora de futebol dos Estados Unidos, Megan, o quê, Galo? Rapinoe. Entre outras celebridades aí que tá bombando. O que você achou dessa lista? Cara, então, eu tava olhando aqui quem ficou em primeiro lugar, viu? Teve também o Jimmy Kimmel, né? Acho que, aliás, o Anthony Fauci, ele que foi aí entre as pessoas de maior influência, foi a única pessoa também entre milhões de americanos que imediatamente souberam como virar aí o guidão, né? Como virar também os rumos, né, dos Estados Unidos junto à questão do Instituto de Alergia, Infecções e Doenças, viu? Ele que veio junto aos últimos 6 presidentes nos 36 últimos anos, e quando o Covid-19 se apareceu, né, ele foi uma das pessoas que começou a tomar as primeiras providências, e ele é um dos influentes aí curiosos que a gente traz também, viu? Aí nós tivemos a Megan Thee Stallion, também ficou aí entre as primeiras, a Naomi Osaka, que ela é jogadora de tênis também, teve muita gente que a gente não conhece, né, mas sim, que é porque é do mundo todo, os nomes mais influentes de 2020, né? Então a gente pode conferir essa lista que já tá disponível, todo mundo procurar aí na internet. Mas eu falo, né, Felipe Neto, antes ele tinha um público muito de criança, e depois ele começou, né, a fazer comentários mais de política, e aí ele tem ganhado tantos haters, né, quanto muitos fãs também que têm adorado ele. Mas ao mesmo tempo, vamos ver se ele influencia tanta gente, porque eu falo que ele ainda tem esse público muito jovem, né? E aí o Felipe Neto, ele não me agrada muito não, Você mas não curte, não, eu não né? curto Felipe Neto. Mas tem muita gente que adora ele super, né? A criançada principalmente. Vamos ver se ele pega aí essa força maior. Ele tem muita polêmica, né, Amanda? Tem alguns vídeos e tal que muitos famosos repudiam, né, no sentido dele falar algumas coisas, alguns comentários e tudo que não são muito educativos, né, mas quando eu era bem mais novo, eu até assistia um videozinho ou outro, mas era outra pegada na época, era outra coisa, ele fazia kids, era uma outra, ele era mais kids. Ele era mais kids, hoje em dia já mudou o negócio, né, hoje em dia o cara é o cara mesmo, né. Hoje em dia ele dá a sua opinião e tá lá vivendo. Hoje a rede social é assim, né, gente, influenciadores estão aí pra isso, segue quem quer e também bloqueia quem quer, né? Segue eu lá no Instagram também. Segue nós, gente, segue a gente. @Amanda Negrini, @Luiz Felipe Galo, tá bom? E @Band FM Pop, você também pode seguir a gente. Segue todo mundo lá. Gente, quero dar mais um recado pra você que tá conosco aqui no programa Manhã Show, falando da Artipel, Amanda Negrini. Ai, a Artipel tá em festa, viu? 48 anos de muita história. Aproveite as promoções imperdíveis que eles prepararam pra você. Tem ofertas especiais em toda a loja. E ó, vamos ver aí o que tem de bom. Dispenser Tilibra para Durex de R$ 49,90 por R$ 44,90. Também tem pistola de cola quente Tilibra de R$ 44,50 por R$ 39,90. E claro que toda festa tem seu favorito. O da Artipel é você. 2 lojas, Assis 674, Rio de Janeiro 121. E também acesse o site artipel.com.br ou segue lá no Instagram, @artipelpapelaria. Show de bola! É isso aí, pessoal. Você que tá conosco ligadinho aqui no programa Manhã Show. Nós vamos ainda até às 11 horas da manhã com muita coisa boa, música, alegria e, claro, nós vamos também com entrevista. Daqui a pouquinho a Regiane de Souza Quinteiro, coordenadora do curso de Psicologia, estará conosco falando um pouquinho sobre diversos temas. Beleza? Vamos de música, vamos cantar, vamos dançar. Com quem? Neto Henrique. Vamos escutar. Sabe, pessoal? Um salve para Emerson França, grande locutor, o nosso homem vinheta, e também o nosso Quinipidôncio, né? Olha, horrível. Horrível se você ouve a Hora do Ronco também aqui na Band FM.
continua ouvindo eles, porque a gente não vai imitar o Pedôncio não, beleza? Ô, gente, é o seguinte, o programa Manhã Show tá com tudo nesta quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020, hein? E claro, com os melhores recados, as melhores dicas pra você que tá acompanhando a gente. Sabe da onde que eu vou falar agora? Da Drogaria Americana. É, meu amigo, a Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito. E hoje nós temos a nossa quarta Beauty. Peça pelo delivery e também pelo WhatsApp, viu? Para você ter uma ideia, olha só o que nós temos de oferta válida apenas para hoje, dia 23, hein? Protetor solar Defender Color por R$ 41,99 cada. Tem também protetor solar Expertise FPS 30 com 200 ml, R$ 41,90. E água micelar mate 200 ml por R$ 23,49 cada. Então, ó, o nosso telefone é o 3722-6340, 3714-8363. E o WhatsApp você pede no 99823-9854, 999428779 e também no 98862-2111. Galo, não consegui anotar, então segue também a Drogaria Americana nas redes sociais, no Instagram, Drogaria Americana PC, e você vai ficar por dentro de todas as promoções e ofertas, a cada dia uma oferta diferente. Drogaria Americana em 4 endereços, na rua Assis Figueiredo, na Avenida José Remígio Prézia, na Avenida João Pinheiro e também na Francisco Salles. Esta aqui é a rede de farmácias do seu jeito, belê? Belê, belê! O Galo de Deus. E você sabe que um dos nomes mais comentados aí do meio policial foi encontrado morto no presídio federal. Elias Maluco! Comemorando, para ser louco. O traficante mais comentado, né? Eu falo assim, eu lembro desde pequena. Sempre se falou em Elias Maluco. Mas ele é considerado um dos principais traficantes de drogas do Rio de Janeiro. O Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, foi encontrado morto hoje na penitenciária federal em Catanduvas, região oeste do Paraná. E aí, né, segundo as informações dos maiores sites, ele foi encontrado com sinais de enforcamento. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada oficialmente. O Elias foi preso em 2002 por envolvimento no assassinato do jornalista Tim Lopes, da TV Globo. No mesmo ano, ele foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em maio de 2005, ele foi sentenciado pelos crimes de homicídio, formação de quadrilha e ocultação de cadáver, no caso Tim Lopes. Em 2013, houve uma nova condenação por lavagem de dinheiro, né? E aí a morte do Elias Maluco foi confirmada pelo Departamento Penitenciário Nacional e, segundo o órgão, o local da morte do Elias passará por uma perícia da Polícia Federal. A família foi comunicada pelo Serviço Social da unidade e aí o DPEM informa ainda que preza pelo irrestrito cumprimento da lei de execução penal e que todas as assistências previstas no normativo são garantidas, né, aos privados de liberdade que se encontram custodiados no sistema penitenciário federal, disse a nota divulgada pelo departamento. E aí a advogada Flávia Frois, que é presidente do Instituto Anjos da Liberdade, que é uma organização social que desenvolve projetos na área de direitos humanos, diz que um advogado tinha ido ao Catanduvas para falar com Elias, que teria demonstrado interesse em participar de um projeto de reabilitação. E aí ela disse, estávamos em um processo com Elias que tinha pedido para ser inserido no processo de reintegração. E aí o advogado pediu para falar com ele e informaram que ele não queria ser atendido. Estamos em estado de choque. Questionado, né, o DPEM informou que está aguardando o resultado de uma perícia para ter mais informações sobre o caso, né? E claro que vai ser instaurado um inquérito, precisa entender o que aconteceu, porque também, né, gente, foi encontrado morto dentro da cela e realmente, né, por mais que ele tenha cometido tantos crimes, a gente sabe que no Brasil não tem pena de morte ou qualquer coisa assim, ou se ele se matou, qualquer coisa assim. Então precisa ser investigado, porque realmente ele tinha que ser reintegrado e estava pagando ali pelos crimes que ele cometeu, né? Então realmente é uma notícia que hoje todo mundo ficou assustado. Vamos aguardar aí os rumos da investigação. Pois é, né, gente? Então atualizado, isso aí também é uma notícia. Quando fala Elias Maluco, muita gente lembra, né? Igual a Amanda falou, de lá atrás, com relação à morte do Tim Lopes também, tudo isso que
repercutiu, né? Na época foi muito triste também, né? Eu era bem mais novo, mas eu também me recordo da situação. Bom, vamos falar agora de futebol? Pode ser? Tica, tô feliz da vida. Ah, cara, não é quem ganhou, é quem perdeu. Eu fico mais feliz com quem perdeu. Quem perdeu. O Corinthians não jogou, viu? Não jogou mesmo, não, né? Deixa eu ver aqui. Que não. Ele vai jogar hoje. Ele vai jogar hoje o Corinthians. Agora né? É só pra dar um suspense. Ele joga às 9h30 contra o Sport. Do Recife. Isso, do Recife, muito bem. Vamos ganhar, né, por favor? Vamos Se sim. não ganhar, o Sport do Recife, eu vou desmaiar agora. Vamos ganhar. Amanhã eu falo pra vocês da vitória, tá bom? Tá bom. Mas, vamos começar pela parte mais bobinha, assim. O Barcelona de Guayaquil jogou contra o Flamengo. O Flamengo perdeu de 5-0 aí semana passada na Libertadores. Sei. Só pra lembrar? Só pra lembrar. Jogou de novo a Libertadores. Aí foi... achei que ia ser uns 8-0, porque era contra o Barcelona de Guayaquil, né? Mas ganhou, olha que bacana. 2-1 placar final. O Flamengo superou desfalques. E, cara, olha que azar. Isso que eu ia falar. Tinha tanta gente com Covid, mano, deu certo? Que azar. 11 desfalques. Você acredita? Coisa tem risco. Tava melhor que o time oficial, então, né, amor? O oficial perdeu de 5. Uai, o desfalcado, sem 11, ganhou de 2-1, tá vendo só? Tem que mudar. Eu acho que isso aí é uma coisa interessante pra gente analisar, viu? Porque começa a colocar os reservas. Ó. Tá estranho. O Isla tava infectado, o Mateuzinho, o Felipe Luiz, o Diego, o Michael, o Vitinho, o Bruno Henrique. Além deles, ainda tinha o Gabigol, que tava machucado. Nossa, tava beleza. Eu falei assim, vai ficar uns 15-0, né? Porque... Mas, de qualquer forma, deu pra ter jogo, viu? Os caras vão recuperar. Deu bom. É aquilo, o Flamengo, felizmente, ele ainda tem um banco de reserva, né? Ele tem um time, como eu disse, esses todos aí com Covid-19. E, além deles, o Gabigol, o Pedro Rocha tiveram lesão na coxa. O Gustavo Henrique estava suspenso e o Diego Alves se recupera também de uma lesão no ombro. Então, foi só vareio, viu? Mas o time ganhou de 2-1 placar final. Gols de Arrasqueta, né? Arrascaeta e arrasou. Pedro. Emanuel Martínez descontou para o Barcelona de Guayaquil, mas a vitória do Flamengo deu aquela tranquilizada. E Amanda Negrini. O lance é o seguinte, o Flamengo vai jogar contra o Palmeiras no fim de semana, né? Vai, Flamengo! Vai. Porque esses palmeirenses daqui é muito chato, por isso que eu vou torcer pro Flamengo. O Hugo Tupá e o Luiz Felipe Galo ninguém merece, gente. Eu tenho vontade de socar a mão na boca dos dois, tô brincando. É isso aí. E, gente, o lance é o seguinte, viu? No fim de semana vai ter Flamengo e Palmeiras, e aí o Flamengo quer adiar o jogo. Porque tá com 11 desfalques. Aí o Flamengo falou assim, o Palmeiras falou assim, nananina não. O Palmeiras já... vocês acham que vocês vão dar uma lavada também lógico, no Flamengo. O Palmeiras já se posicionou contrário a esse adiamento. O meu maior medo é o seguinte, jogar Palmeiras e Flamengo com 11 desfalques e o Palmeiras perder. Porque, né, você que é palmeirense e tá me vendo aí, você sabe o que eu tô falando, né? Mas, ainda assim... a gente espera, a gente aguarda, né? Mas o jogo legal que nós tivemos ontem foi de São Paulo, gente. E aí, menino, ganhou? Jogou. Perdeu! Tá rindo já. Beijo, São Paulino. 4-2, placar final. Valeu, Romário. Tamo junto, meu querido. A LDU meteu 4-2 no São Paulo. Olha, que foi. Em Quito. Foi lá no comando de campo da equipe do LDU. Martínez Borja, Rohan Julio e Billy Arce, ó que nomes lindos, fizeram os gols pra LDU. E o São Paulo também teve Ticarigatica, viu? Trellis e Brenner, só nome de camisa 10 mesmo, né? A LDU conseguiu a vitória de 4-2, placar final, com essa tragédia, mais um destaque negativo do time tricolor paulista. E como sempre a gente recorda que agora eu acho que já era, viu, o São Paulo? Porque, ó, falando na tabelinha, não tô zoando, não. Gente, isso porque sério? Esse ano a Libertadores, o Corinthians não tá lá e os times brasileiros só ficam passando vergonha. Mas que ano que o Corinthians tá? Todo ano, né? Gente, me ajuda! Eu até ia perguntar quanto que o Corinthians ia jogar na Libertadores, mas aí eu lembrei, entendeu? né? Entendeu? Teve também uma goleada interessante. Olha só, pensa comigo. O São Paulo, ele tá em terceiro lugar no grupo, tem 4 pontos. Ele precisa fazer 7 pontos pra conseguir passar o River, Tchau certo? pra quem é nóis. Tchau pra quem é nóis. Só que o que acontece? Na primeira rodada, o São Paulo perdeu pra um tal de Binacional, que é esse time aqui, ó. Certo? 2-1 pro Binacional. Foi o único time do mundo que conseguiu perder pro Binacional, foi o São Paulo.
Aí, o River Plate ontem jogou com o Binacional e ganhou de 6-0 do Binacional. Ai, que vergonha, Brasil! E agora o São Paulo vai jogar com o River. O River meteu 6-0 no Binacional, que ganhou do São Paulo. Então vai ficar 8-0 o jogo Eu acho. entre River Tô Plate e achando São também Paulo. pro Galo, tô achando. Ai, cara, olha que Gente, eu tô com dó, mas eu não rio. felicidade, viu? Entendeu? E temos jogos hoje da Copa Libertadores da América também, viu? O Guarani do Paraguai joga contra o líder da chave, Palmeiras. E Palmeiras vencendo, praticamente já tá classificado para a próxima fase, viu? Depois nós temos Inter e Grêmio também, hoje às 9h30 da noite lá no Beira-Rio. Clássico, viu? Vai ser jogão isso aí. São líder e vice-líder do grupo e é um clássico gaúcho. E amanhã nós temos também o jogo entre Defensa e Justiça contra Santos. Sabe que horas o jogo? Isso aqui é uma sacanagem. 11 horas da noite. Que jeito que você assiste um jogo desse? Gente, para. Vai ficar até 1 hora Já vendo o tô jogo dormindo do faz Santos? 3 dias. Tenha dó. Mas são esses os jogos atualizados aí que nós temos. E reforçando, o Corinthians ainda válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, porque não tá na Liberta, joga É nóis. hoje às 9h30 da noite contra o Sport com o mando de campo da equipe lá do Recife, viu, Amandinha? Vamos torcer, né, Brasil? Vamos Vai torcer dar pro tudo Sport, certo, isso vai aí. dar tudo certo, Muito bem, beleza? viu? Beleza, tá ótimo. Só de São Paulo ter Show. tomado essa lapada aí, eu já tô Você feliz da vida. gostou, né, Galo? Isso. Galo, para de desejar o mal dos coleguinhas. Para de ser assim, rebelde. Ô, Galo, mas vamos pro intervalo, bebê? Vamos, mas antes eu Antes. quero dar um recado pra você que tá com a gente lá da Troiane Rolamentos, Eba. Amanda. Ó, a Troiane Rolamentos está funcionando normalmente, tomando todas as medidas preventivas para melhor atendê-los e com grandes promoções. Ou, se preferir ficar em casa, entre em contato pelos telefones 3722-1509 ou 3722-3309. Nós entregamos para você. Troiane Rolamentos, há 45 anos, fornecendo o melhor para seu veículo. Parcelamento em 10 vezes no cartão, hein? Telefone na tela para você entrar em contato e, se quiser, dá um pulinho lá. Onde que fica a Troiane? Na rua Marechal Deodoro 930. Troiane Rolamentos. Conversa com o pessoal, tenho certeza que vai dar negócio, beleza? Tá. Ó, intervalinho rápido, daqui a pouquinho a gente volta girando as notícias, com muita música, muita alegria e entrevistada, que também estará conosco logo mais aqui nos estúdios da Band, a Regiane de Souza Quinteiro, coordenadora do curso de Psicologia. Então, fica aí, sai daí não, já já a gente volta. Valeu! Você para, Amanda Negrini, viu? E claro, a gente também tem recado pra você. Você tá aí com o sonho de estar na sua casa própria, no seu AP próprio, né? Agora e a é a BRZ hora. dá a hora certinha, não é não, Amanda? Sim, porque chegou a sua vez de ser premium com a BRZ aqui em Poços de Caldas. Lançamento, portal Estância das Águas da BRZ. Gente, é sensacional. Vocês precisam ver esse projeto e eu tô apaixonada de verdade. São 2 quartos premium com suíte, condomínio fechado, torres com elevador e lazer completo, entregue, mobiliado, equipado e decorado. Tá bom pra você? Tá bom. Gente, tem muito conforto, qualidade de vida e segurança pra você e a sua família. E tudo isso é a 3 minutos do shopping e a 6 minutos do centro. É a sua chance de morar perto de tudo que você precisa. Oferta especial para as primeiras 140 unidades. Primeiras 140 unidades têm ITBI e registro grátis e condições especiais de parcelamento. Então você não pode perder esse sonho aí de arrumar o seu AP. Consulte as condições, ligue 3014-0223 ou acesse brzempreendimentos.com e visite o apartamento decorado. Tem um lá para você ver como que vai ser na rua Cis Figueiredo, 1495 no centro. Atendimento com horário marcado, seguindo todas as medidas aí de prevenção ao coronavírus. Então vai ser prêmio com a BRZ. Show de bola, gente. Aproveita essa oportunidade. A BRZ chegando com tudo aqui em Poços de Caldas. Você pode aproveitar e com diversas oportunidades vencer prêmio. Aproveita essa dica que a gente garante. Selo Manha Show de qualidade para você que tá acompanhando aí, beleza? Amanda, vamos girar as notícias? Vamos. Vamos que vamos. Band Notícias.
vamos começar atualizando as notícias tanto do sul de Minas como do interior de São Paulo para você ficar atualizado nas manhãs da Band FM. E a gente começa, Galo, falando de uma notícia boa. Tá chegando empresa nova aqui na região, né? Com muitas vagas de emprego na cidade de Andradas. Uma empresa fabricante de louças e metais tem 175 vagas de emprego em Andradas. Do total, 85 contratações serão feitas ainda em setembro e outras 90 em outubro. E aí, de acordo com a empresa, 4% das vagas, ou seja, 21 cargos, são reservados para pessoas com deficiência. Além de moradores de Andradas, podem participar aí do processo seletivo candidatos de Santo Antônio do Jardim e também Espírito Santo do Pinhal. Todo o quadro é destinado para áreas operacionais, forno, fundição, inspeção, esmaltação, classificação e também modelagem. Segundo a supervisora, de recursos humanos, ao ensino fundamental é pré-requisito para algumas vagas, sendo que para outras o nível incompleto também atende aí a descrição da função. E aí ela salienta que não há necessidade de experiência no segmento, tá? Ela também afirma que os candidatos precisam ter flexibilidade de horário, pois as áreas trabalham em regime de turno, de revezamento, e a empresa fica localizada no bairro Setor Rural. Então, gente, procura aí essas informações que já estão disponíveis na internet. Essa empresa fabricante de louças e metais que tem 175 vagas de emprego na cidade de Andradas. O que mais? Vamos falar de uma outra operação que aconteceu aqui em Poços de Caldas. Ontem teve uma operação que a Polícia Civil prendeu cinco e apreendeu outros 5 suspeitos por tráfico de drogas aqui em Poços de Caldas. A detenção e apreensões ocorreram, em continuidade a uma ação iniciada em maio deste ano, quando 40 quilos de maconha foram apreendidos e outras 2 pessoas já haviam sido presas. E aí, de acordo com o delegado Cleison Breni, as detenções e as apreensões foram em cumprimento a mandados de prisão e de internação. A ação policial teve início por volta das 5 horas da manhã. Foram encontrados também variados tipos de drogas, além de equipamentos voltados ao tráfico. No dia 22 de maio deste ano, só para a gente relembrar o início dessa operação, a Polícia Civil aqui de Poços havia apreendido de 40 quilos de maconha, mais tipos de drogas, inclusive sintéticas, 5 armas e munições em uma operação. E aí 2 pessoas tinham sido presas em flagrante na oportunidade. Segundo a polícia, a operação que resultou nesta quantidade de maconha apreendida havia sido a maior voltada ao tráfico de drogas na cidade em 2020. E segundo o delegado Cleison Breni, o material foi encontrado durante um cumprimento de mandados de busca e apreensão em imóveis lá no bairro Nova Aparecida. Então, parabéns aí à Polícia Civil que fez este belo trabalho. Também tivemos um outro caso que aconteceu em Erceburgo, que fica ali do ladinho de Guaxupé. Cerca de R$43 mil foram roubados de sacoleiros que estavam em um ônibus em Erceburgo, na MG 449, aí na segunda-feira. Os 30 sacoleiros saíram de Guaranésia, estavam indo para São Paulo, mas foram parados por 3 assaltantes na rodovia. Um dos suspeitos estava armado e chegou a fazer um disparo. Depois da abordagem, 2 homens entraram no ônibus e seguiram com os passageiros até Mococa, que fica aqui no interior de São Paulo. Eles pegaram o dinheiro, joias, celulares e fugiram em um carro no sentido a São Paulo. E até o momento ninguém foi preso. E é complicado, porque os sacoleiros, a gente já sempre tinha visto essas ações chegando em São Paulo, aqueles ônibus chegando e todo mundo rendendo os ônibus. Mas imagina saindo aqui, passando próximo a Guaxupé, o ônibus ter sido rendido, E conseguiram levar mais de R$43 mil. Né, Amanda? Eu acho que claro, isso é o fator principal também, né? A gente fica apavorado aí, essa sensação de insegurança é muito complicado. Também falando do interior de São Paulo, vamos falar de Santa Cruz das Palmeiras, porque lá o abastecimento de água está sendo interrompido das 6 da manhã até as 6 horas da tarde, porque lá começou o racionamento de água, que começou no dia 2 de setembro. Segundo a prefeitura, a medida foi necessária devido
devido à baixa, né, no nível aí dos reservatórios por causa da seca. E aí na represa do Davi, que é responsável pelo abastecimento de 60% da cidade, há trechos completamente seco, por isso a necessidade de adotar esse racionamento. Desde então, o fornecimento de água era cortado 3 vezes na semana, às quartas e sextas, por 24 horas, das 6 da manhã até às 6 horas do dia seguinte. E aí no domingo começava às 3 horas da tarde, durava até às 6 horas da terça-feira, e agora o período deu uma diminuída, né, que é 12 horas, mas a suspensão vai ocorrer todos os dias. E aí entre o último domingo e segunda-feira choveu quase 28 milímetros, mas não o suficiente para mudar aí a situação dos moradores. E o racionamento de água é um problema antigo da cidade, né? O corte mais recente tinha sido em outubro do ano passado e a prefeitura começou a construir uma nova represa para aumentar aí a capacidade dos reservatórios, mas a obra só deve ficar pronta em 3 meses. E a gente sabe o tanto que Santa Cruz das Palmeiras sofre com esse racionamento de água, mas também, né, sempre fico alerta que a gente precisa economizar em qualquer cidade que seja, porque realmente imagina que triste, né? Pois você é. ficar 12 horas, 24 horas sem água na sua casa. Se falta meia horinha, a gente já fica desesperado. Então, realmente, a gente precisa, né, fazer a nossa parte. E tem que tomar cuidado porque já aconteceu em poços também, né? Em períodos de estiagem e tudo mais. Então a conscientização é o fator principal, né, gente? Desde uma louça lavada até um banho tomado, tudo isso você pode ajudar aí a evitar qualquer problema no sentido também dessa falta d'água e tudo mais, né, Martinha? É isso aí. Agora, gente, falando de outro acidente que aconteceu aqui na nossa região, teve um homem que morreu em um acidente entre um carro e uma carreta ontem, na BR-354, próximo a Campo Belo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima chama Josafá Pinto de Alvarenga. Ele conduzia o carro com placas de Campo Belo, quando em uma curva perdeu o controle do carro, rodou na pista e bateu na lateral aí de uma carreta. Ele morreu na hora, né? Já o motorista da carreta não se feriu. A pista precisou ser interditada para fazer a retirada dos veículos, mas logo depois, né, já tinha sido liberada. Também falando dos casos de Covid aqui na nossa região, tivemos aí, né, todos os dias a gente tem novos casos, principalmente em cada cidade, né, o pessoal vai aumentando os números da Covid-19 e a gente sabe que estamos neste momento de pandemia, precisamos sim nos cuidar, né, continuar aí usando máscaras, álcool em gel e também, né, higienização das mãos, evitando aglomerações e pelo menos 8 novas mortes por Covid-19 foram confirmadas ontem aí pela Secretaria de Saúde. 3 óbitos ocorreram em Campo Belo e 2 óbitos ocorreram em Pouso Alegre. Os outros, né, tinham sido registrados em Monte Sião, Extrema e Poços de Caldas, que foram divulgados pelas prefeituras das cidades. E só lembrando que aqui, né, na nossa região, nós estamos tendo o aumento desses casos. Extrema também registrou 13 novos casos positivos do coronavírus. E aqui no sul de Minas também, outras cidades estão confirmando muitos casos. Por exemplo, Varginha confirmou novos 28 casos. Jacutinga teve novos 2 casos. Três Pontas também tiveram novos 17 casos. E aí, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o sul de Minas contabiliza aí 25.334 contaminações pela Covid-19, sendo 631 mortes em decorrência da doença, né? Então, realmente, precisamos continuar na luta contra a Covid-19. Não pode parar, viu, gente? Infelizmente, né, a gente registrou mais uma morte aqui em Poços e, felizmente, nós temos aí uma grande diminuição na questão da ocupação de leitos de UTI Covid, viu? Então, tá na casa dos 28%, né? Chegamos a estar aí quase 60% de ocupação em Poços, então deu uma boa diminuída sim, né? Mas ainda assim não dá pra gente tranquilizar, não dá pra gente ficar numa boa, sair sem máscara. O que tem de gente sem máscara pra rua, viu, Amanda? Não é pode, impressionante. gente. E também a necessidade da utilização de álcool gel e tudo, a gente tem que continuar com todos os cuidados
mantendo o distanciamento também, beleza? Beleza, fechou. Maravilha, atualizado então o giro de notícias aqui do programa Manhã Show. E agora eu quero dar um recado pra você que tá pensando em fazer um investimento, hein? Você já imaginou, hein? Tá com aquela graninha sobrando, né? Ou tá com aquela graninha parada, sobrando nunca, mas parado talvez. Então, ó, 175 anos de história que passaram por muitas gerações. Ganha agora mais um capítulo para escrever a sua história, e dessa vez em Poços de Caldas. Mais clientes para ficarem satisfeitos, mais patrimônios para cuidar como filhos e mais empregos sendo gerados. Em Poços ganha uma plataforma de investimentos como você nunca viu. Obtenha novas oportunidades e venha ser Safra, Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, 252, Jardim dos Estados. O telefone é o 3114-0209. É isso aí, Ocus Capital Safra Investe. Vai lá, conversa com o Lucas Sucena, vai lá, conversa com o Chico, conversa com todo mundo lá e você vai ter essa consultoria especial e vai investir do jeito certo, beleza? Ô Amanda, nós vamos para mais um intervalo porque logo em seguida nós temos a nossa entrevistada do dia. É isso aí, a Regiane de Souza Quinteiro, coordenadora do curso de Psicologia, e nós vamos falar de abusos, o número que cresceu nessa época de pandemia, como identificar, o que observar. Nesse momento de pandemia, infelizmente, tem crescido bastante, viu? E a gente vai falar bastante dessa violência sexual contra crianças, jovens e adolescentes. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Manhã Show. Regiane de Souza Quinteiro, ela que é coordenadora do curso de Psicologia. Daqui a pouquinho a gente começa esse bate-papo bem bacana, falando de diversos temas aqui no programa. Mas antes, eu quero falar da Casa Sertaneja Eletro, hein, Amanda? Porque a festa já começou, não é isso? Ah, galerinha, a Casa Sertaneja está em festa e eles estão prestes a completar 49 anos. E claro que você é o convidado especial. Eles prepararam ofertas imperdíveis para você aproveitar, tá? Tem máquina de cabelo multilaser, R$ 59,90 à vista. Também tem climatizador de ar 4 litros Vexol, R$ 399,90 em até 4 vezes sem juros. WhatsApp Delivery a todo vapor. O número é o 3722-2751, porque lá ninguém perde negócio. Sucesso total, dá um pulinho lá na Casa Sertaneja Eletro que vai dar negócio, casasertaneja.com.br. Bom, pessoal, para você que está nos acompanhando tanto na rádio quanto na TV, está conosco aqui a Regiane. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda, viu, Regiane, para a gente falar de um tema tão relevante neste momento de pandemia também, né? Bom dia. Bom dia a todos que estão nos escutando. Agradeço muito o convite e espero estar contribuindo hoje com algumas conversas que a gente vai ter, né? Com certeza, né, Regiane? Você como coordenadora do curso de Psicologia, a gente fala sobre esse tema, né, que é tão delicado de ser tratado, que é sobre a violência sexual contra crianças, adolescentes, jovens, né? Principalmente neste momento de pandemia que a gente tem visto, a gente sabe que a realidade, os dados são alarmantes, mas também a gente tem visto cada vez mais perto da nossa realidade, né? Quando a gente fala do interior ou qualquer coisa assim, a gente não escutava falar tanto. E nos últimos dias, praticamente uma vez por semana, nós estamos tendo casos de violência, né? Contra crianças e adolescentes. E quando a gente fala sobre esse tema, por ser tão delicado, como que a gente começa a abordá-lo, né? O que você acha? Que sempre existiu, mas agora as pessoas estão tendo mais acesso à informação? A gente acha que sempre existiu e é isso. Eu acho que talvez as pessoas estão percebendo mais, estão talvez denunciando mais, né? A grande questão é em casa. A gente precisa observar que sinais essa criança está dando a partir do momento que ela sofre a violência. Mas isso eu acho que sempre existiu, Amanda. Na verdade é que as pessoas estão tendo talvez mais informações. Eu acho que infelizmente com esse momento de isolamento e pandemia, as pessoas ficando mais em casa, vão surgindo, essas violências vão se manifestando de maneira bem mais exagerada. E eu acho que as pessoas estão conseguindo trazer isso à tona. Ou fica até mais perceptível, né? Porque o pessoal tá mais em casa, as pessoas começam a observar mais o comportamento ali, tanto do adolescente como do parceiro, qualquer coisa assim, né? Porque esse momento é um desafio mesmo, né? Ficar em casa o tempo todo e na convivência familiar
Isso não era hábito de muitos de nós, né? Muitos são trabalhadores, ficavam o dia todo em casa, a criança ia para a escola, ou eu ficava na casa da avó. Agora, ficando todo mundo junto, a gente começa a prestar atenção em alguns sinais e alguns comportamentos uns dos outros. E, infelizmente, vai aparecendo algumas coisas, né? E talvez as pessoas estão acessando mais isso. Legal. Bacana, eu acho que é interessante a gente falar disso tudo e colocar em evidência esses casos, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm aí até falar mal da imprensa. Ai, que absurdo tá falando disso, que absurdo colocar um tema como esse, que desrespeito com as famílias e tudo. Mas eu acho que a gente tem sim que falar justamente no sentido de conscientizar, no sentido até mesmo de chocar em muitos casos, para que a gente consiga trabalhar mais esse tema, não é mesmo? Isso, eu acho que é importante que as famílias e as pessoas em geral tenham acesso à informação. E é a mídia que vai estar trazendo, inicialmente. Mas isso também é um tema que precisa ser trabalhado nas escolas. Sim. Né? Tem muita gente que é contra trabalhar, por exemplo, sexualidade na escola. Né? Mas eu não estou trabalhando vida sexual, a sexualidade de uma maneira geral. E isso precisa ser trabalhado com as crianças desde pequenas, para que elas saibam entender o corpo, o próprio corpo, entender os limites, o respeito que elas precisam ter, né? E até ter a oportunidade de conversar com alguém, com um adulto, com as professoras, com a família, sobre esse assunto. E a gente fala sobre esse tema tão tabu, né? Que é falar sobre sexualidade, e principalmente a sexualidade infantil, que tem que começar a ser conversado com a criança para ela entender. A gente vê, né, de alguns influencers de uma forma lúdica, falando onde tocar, onde não tocar. Você, como psicóloga, você acha que é isso mesmo que falta? E a gente precisa dessa mudança, né? Na escola, no contato da família. Isso, a gente tem, assim, uma grande influência cultural, né? Então, o que a gente aprende como tabu e preconceito na nossa sociedade? Então, eu acho que esse tema é um dos grandes tabus e difíceis para as famílias aceitarem que a escola discuta. Porque, às vezes, a escola quer discutir, se propor a discutir, ou chamar nós da psicologia para dar um apoio, mas, às vezes, ele é mal compreendido pelas famílias, né? E, como você disse, não é um incentivo. Na verdade, é você dar a informação, a criança precisa saber o que está acontecendo com o corpo dela, o que acontece em relação aos desejos ou, de repente, as paqueras que vão começando a surgir. Então, tudo isso vai acontecendo na vida da criança e na adolescência, e ela precisa ter alguém para conversar. Se isso é tabu, não é conversado. Se a criança sofre a violência, ela acaba muitas vezes tendo muito medo e ela não faz a delação, né? Ela não vai falar para ninguém, porque muitas vezes ela pode ser ameaçada e muitas vezes ela vai se sentir culpada e sozinha. E também traz muito, fica reprimido, né, todas as coisas nas pessoas, porque eu falo, a gente começa a se descobrir depois de tanto tempo, depois de tanta coisa que você guardou, que precisa vir à tona, né, ainda bem que a gente tá mudando essa concepção. Isso, acho que a gente precisa ter esses espaços de conversa, de diálogos, né, seja na escola, aqui nesse momento de entrevista, né, como uma oferta para a comunidade. Tem o CRAS, o CREAS, que são espaços da rede de assistência social que podem ser espaços para buscar informação, né? Então, a família, quando ela não sabe o que fazer e estiver desconfiada, ela precisa saber quem ela vai buscar para também ser orientada, né? A gente precisa pensar que a família é formada aí por pais, avós, madrastas, padrastos, etc., né? Hoje a família ela é muito diversa, tem modelos variados. Como que são também, como é que foi a criação dessas pessoas? Então elas também têm seus tabus, os seus preconceitos, e outra, elas não sabem como conversar com as crianças. Então elas precisam aprender. E elas precisam buscar por profissionais, assistente social, da psicologia, para saber como fazer. Né? E isso é importante, essa abordagem eu acho que é muito legal para nos tornar algo até traumatológico, assim, né? No sentido da pessoa não saber abordar, se tornar um tema ali que a criança se sinta desconfortável enquanto criança, porque, me corrija, né? Mas a criança ela está sendo moldada, então tudo que ela recebe de informação, ela vai absorvendo, né? Sim. Então ela tem que absorver de forma positiva, não é mesmo? Sim, e aí se para o adulto, para o familiar, aquele assunto é tabu, sexualidade, por exemplo,
Ou a própria violência é tabu, porque não pode ser conversado, porque tem pessoas que pensam assim, vamos atrair isso para nós. Mas as coisas precisam ser conversadas. Aí a criança também aprende que aquilo é tabu. Então ela não aprende a conversar sobre aquilo. E se acontece uma violência com ela, ela não vai se sentir à vontade em chegar perto desse adulto para se abrir, para conversar. E ela vai trazer sinais, viu, gente? Assim, porque toda criança, quando passa por uma situação de violência, seja ela sexual ou não, ela vai trazer alguns sinais que a família precisa estar atenta. Quais são esses sinais, então? Queremos saber. Então, a criança, ela, dependendo da idade, ela não tem um nível cognitivo, ela não consegue elaborar em palavras o que aconteceu. Às vezes ela nem sabe se aquilo é ruim ou não. Ainda mais quando você fala de sexualidade, tá? Então é muito complicado. Então os sinais são assim, sempre que a criança agir diferente da maneira que ela está habituada. Então crianças que eram muito extrovertidas podem ficar muito caladas e quietinhas no canto, não querer conversar. A criança pode ficar agressiva, então agressiva, né, agredindo verbalmente ou fisicamente outras pessoas, e ela não era assim. Toda mudança de comportamento da criança que é drástica, ela não estava assim e passou a ficar, ela começa a ter pesadelos, ela não dorme direito, às vezes ela não come direito, e isso a família precisa ficar atenta. Agora, é claro, ela pode fazer isso em função de outras coisas, às vezes está doente, tem outras, mas são sinais importantes. Às vezes a criança passa a evitar estar na presença de um adulto, porque quando a gente fala de violência sexual infantil, a gente está falando de pessoas agressoras dentro de casa, são pessoas que geralmente são familiares conhecidas da família. E muitas vezes essa criança pode estar sendo ameaçada. Então ela começa a se movimentar, a agir de forma diferente perante essa pessoa. Nós tivemos até o caso, onde que foi mesmo aquele caso que nós noticiamos, que foi em âmbito nacional, que teve até a questão do aborto, né? Da menininha. Isso, E ela, assim, uma fala que me chamou muita atenção foi que no hospital, acho que a mãe da menininha, ela tinha dito para a menininha que o agressor, né, o criminoso, né, ele estava sendo preso. Sim. Aí ela virou e falou assim, nossa, que bom, agora o vovô vai poder sair de casa. Por quê? Porque ele estava ameaçando ela, que se ela falasse alguma coisa, o vô dela ia sofrer. Sim. Né? Então, essas ameaças são extremamente importantes. Eu acho que é um principal radar para a pessoa ficar pensando, né? Quando ela fica com um medo muito absurdo, muito absoluto, é desconfiar. E como você detecta isso, né? É o diálogo mesmo que você tem que ter com a criança? É o diálogo com a criança. Quando a gente percebe, a gente tem que fazer tentativas de dialogar. É claro que a depender, se você já tem hábito de dialogar com a criança ou não, pode ser que ela resista, ela fuja da situação. E aí a gente tem que buscar a ajuda de um profissional, tá? Por exemplo, teve esse caso, eu estava lendo uma reportagem, se não me engano é recente, agora em agosto, teve uma menina de 13 anos que foi violentada, ela era violentada desde os 9 pelo pai, residia no Amazonas. Essa menina engravidou, ela teve o bebê, porque ainda tem uma outra questão, quer dizer, ela foi estuprada, teve um bebê que foi decisão da família, o pai negava, e essa menina morreu alguns dias após o parto, porque essa criança é uma menina que está em desenvolvimento, então tem isso também, né? Os problemas que acontecem se essa gravidez prosseguir. E aí, nesse caso, a menina também, o que a mãe fez? Ela levou, quando a barriga da menina começou a crescer, e a menina nem sabia que ela estava grávida, a mãe achou estranho, conversou com a filha e elas buscaram o CREAS. O CREAS é uma referência, né, na assistência social para as famílias buscarem orientação em casos de violência. Então, nas orientações recebidas pelos profissionais, a menina foi acompanhada durante o restante da gravidez, teve o bebê, fizeram o teste de DNA, comprovaram que era do pai, né, uma história bem triste, mas essa menina infelizmente não deu conta, né, e veio a falecer, né? Então eu acho que se a família não consegue sozinha dialogar com seus filhos e filhas, eu acho que é buscar a ajuda do CRAS,
do CREAS, né? Porque nesses espaços terão psicólogas e psicólogos para poder ajudar nessas orientações. E é importante, professora, porque não apenas em questão dos abusos sexuais, que é algo muito grave, óbvio, né, nosso tema central, mas essa questão do diálogo, ela é muito importante para o dia a dia da criança, no sentido até mesmo, hoje a gente está com as escolas suspensas, mas no sentido da criança falar que tem um coleguinha na escola que está ali, que seja bullying, que está batendo nela todo dia, que todo dia ela chega com machucadinho, esconde do pai, que às vezes o pai bate na filha porque ela chegou machucada e tudo. Então, esse diálogo, não apenas na questão da violência, né, porque é um tabu muito forte, as pessoas, eu costumo brincar um termo que eu inventei aqui, que é a cegueira parental, que os pais não querem ver aquilo que está acontecendo, né? Então eles estão tentando observar outra coisa. Não, aqui não acontece isso, aqui não é assim. Então não pode haver essa cegueira. E por outro lado, essa conversa ela pode solucionar N problemas, desde problemas na escola, com professores, tudo isso, não é mesmo? Sim, isso a gente chama na psicologia de negligência, essa cegueira, né? É quando a família não está atenta nem aos cuidados dessa criança, né? Porque essa criança precisa estar bem, ter qualidade de vida. E principalmente ela está cega, usando seu termo, né, com tudo que está acontecendo, porque tem outras formas de violência, como você disse, o bullying é um deles. E a gente tem agora nesse momento digital, e tem bullying que acontece de modo virtual. Cyberbullying, o cyberbullying. Então, assim, como lidar com isso e como conversar com isso, né, sobre isso com a criança. Legal demais, hein? Então, bate-papo muito bacana. Temas. Nós vamos conversar bastante. Tá só começando, viu, professora? É isso aí. Ó, eu quero dar mais um recado para você que tá com a gente. Nós vamos falar da água mineral Poços de Caldas. Vamos tomar uma aguinha? Puríssima. Exatamente, puríssima como a natureza criou. Captada na fonte dos amores e envasada com modernos equipamentos, galões de 10 e 20 litros, copos descartáveis de 200 ml e garrafas de 510 ml, 1,5 litro. Então faça seu pedido pelo fone 3729-0999 e acesse o site aguapocosdecaldas.com.br. Água mineral Poços de Caldas faz bem para a sua saúde, faz bem para a cidade. Bom, estamos aqui com a professora Regiane de Souza Quinteiro, ela que é coordenadora do curso de Psicologia, e a gente volta daqui a pouquinho continuando este bate-papo. E participe conosco, viu? Nós queremos saber quais os temas que você considera os temas mais difíceis para serem conversados, os chamados temas tabu. Conta para nós aqui também que a gente vai desenvolver esse tema na prática, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta. Continue na Band FM. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. Se você quiser mandar a sua mensagem, nosso WhatsApp está aberto para você, 999795825. Nós queremos saber qual tema você acha bastante difícil de falar, um tema tabu, né, que você queira compartilhar conosco. A gente pode até conversar sobre ele aqui no ar, ao vivo, falando sobre esse tema, beleza? Mas eu quero agora dar um recado também da Gabema Baterias, hein, Amandinha? A Gabema Baterias há 50 anos no mercado com qualidade e tradição, não é isso? Sim, a revendedora autorizada das melhores marcas. Eles fazem entregas de baterias e vão até você para resolver o seu problema, tá? Baterias novas para todos os tipos de veículo e com o melhor preço da cidade. Então não deixe seu carro na mão, deixe nas mãos da Gabema Baterias. É só ligar no 3722-2610 ou 3064-2020. Tem o WhatsApp também para você ter aí na agenda do seu telefone, que é o 99185-9230. Lembrando que a Gabema tá ali na Marechal Deodoro 786, no centro de Poços de Caldas. Esse nome você pode confiar, Gabema Baterias. É isso aí, Gabema Baterias, grande parceiro aqui do Manhã Show. Dá um pulinho lá, ou então liga lá e fala que você ouviu na Band FM pra dar uma moral pra eles também, beleza? Ô, Amandinha, continuando o nosso bate-papo, a Regiane tá com a gente. Regiane, falando sobre o tema ainda da questão deste momento de pandemia, né? Porque na pandemia as crianças têm ficado mais tempo em casa, né? E por isso aumenta esse alerta ainda mais. E muitos casos que, assim, não estão em evidência e tal, mas a gente fica até pensando, porque existem crianças que, devido aos pais terem que ir trabalhar, devido aos pais terem que trazer o sustento, elas ficam sozinhas em casa, independente da idade. E o que aumenta, agrava ainda mais o risco de acontecer alguma coisa grave, sem nem que os pais saibam propriamente. Né? Ou até vizinho, né? Que você fala assim, cuidador, cuida aí, por favor.
Eu acho que assim, a gente tem diversas situações aí familiares, né? Tem famílias que sim, precisam continuar trabalhando e essas crianças ficam em casa. Mas eu acho que sempre é legal colocar algum dos filhos, talvez o mais velho, em alerta, né? Eu acho que o uso de celular hoje está muito comum, então eu acho que essa família que precisa trabalhar, ficar o dia todo fora, de alguma forma precisa estar se comunicando com essa criança, com esses filhos ao longo do dia. Seja via WhatsApp, que hoje está muito comum, seja pedindo para a vizinha ou a avó dar uma olhadinha nessas crianças. Eu acho que ficar completamente sozinha, eu sei que é difícil, mas é muito complicado e realmente se aumenta riscos não só de violência sexual, mas de riscos para a criança, delas fazerem alguma brincadeira inadequada, de quebrarem alguma coisa. Então eu acho que criança, a gente precisa cuidar, né, dessa qualidade de vida delas e evitar o máximo que a gente puder de elas se colocar em risco. E é bacana, Amanda, só fechando esse tema também, e vamos supor, se a criança tá ficando com alguma babá e tudo mais, qualquer coisa nesse sentido, é interessante, de repente, criar até atividades lúdicas, assim, com as crianças. Você é o super-herói da casa, então você tem que cuidar tal hora, na hora que despertar o celular, você tem que ligar pra mamãe, você tem que ligar pro papai, porque você é um super-herói. De uma forma diferente, uma abordagem diferente, né? Eu concordo, eu acho que, primeiro, a criança precisa ter rotina, né? A rotina das coisas da casa que ela vai fazer, se tiver alguma obrigação, o horário da brincadeira e se ela vai ter que fazer atividades da escola. Então, ela precisa ter rotina. Segundo, eu acho que esse monitoramento do adulto, não é, que está trabalhando com a criança é importante, né? Então, é ligar e combinar, e de forma lúdica mesmo, né? E mesmo se tiver um adulto na casa, precisa ser um adulto que goste de ficar com a criança, né? Então, fazer brincadeiras, usar livros de história, porque nas brincadeiras, Luiz, que as crianças muito manifestam coisas que estão incomodando ela. Olha só. Tá? Então, no meio de uma leitura de livro de histórias, então, por que não ler junto com a criança? O adulto também se colocar numa posição junto com a criança na brincadeira, observar as brincadeiras da criança, não deixar ela sozinha no videogame ou no celular jogando. Monitore, veja o que seu filho está fazendo. Porque tem um outro problema, tá, pessoal? Que é a questão dos jogos online. Com quem que ela está conversando? Ou acesso a outras redes sociais. Com quem ela está conversando? Pode ser que numa dessas situações ela pode estar tendo contato com um pedófilo. E aí? Como você vai saber disso? Então é importante a gente também não deixar, mesmo uma criança maior, até mesmo na idade da adolescência, a gente saber o que eles estão fazendo em casa sozinhos, o que eles estão fazendo no quarto, o que eles estão acessando na internet. E hoje a tecnologia ajuda muito nesse sentido, né? Existem diversos aplicativos de controle parental e tudo. Você consegue ver tudo que a criança acessou, é tão simples, né? Também acho que é necessário isso. Sim, acho que precisa, e isso precisa ser combinado, não precisa ser feito escondido da criança. Isso vai ser combinado e explicado para ela os perigos de repente estar acessando determinados sites, né? Determinados jogos que às vezes são inadequados, que instigam a violência, por exemplo. Então, mesmo aquilo precisa ser conversado com a criança. É aquilo que nós falamos ali atrás, no bloco anterior. Diálogo sempre. Tudo. E, Regiane, quando a gente fala do cuidar das nossas crianças, a gente bate nesse foco porque a criança não tem essa defesa, né? Claro que os abusadores também são doentes, precisariam, né, de outros atendimentos. Quando a gente fala disso, o Galo estava até falando, né, que as pessoas falam, não tem perdão, deveria ser pena de morte, tem tantos outros pensamentos. Só que a gente sabe que já vem de uma sociedade doente, né? Sim. Onde todo mundo precisa desse cuidado. E começar com as crianças, porque a gente consegue salvá-las de alguma forma. Por isso que o foco tem que ser na criança, e os pais têm que ser responsáveis, tios, primos, colegas, quem tem essa consciência maior, né? Sim, e sempre eu acho que família dialogando com escola, tá? A família é o primeiro lugar social da criança no mundo. O segundo lugar dela é a escola, mesmo que seja em modo remoto. É a escola. Então, a família e a escola precisam dialogar. A gente chama que a família é a primeira rede de proteção da criança. Depois vem a escola, aí pode vir os outros serviços, CRAS, CREAS, profissionais da área de saúde, adultos vizinhos. Quem é a rede de proteção? Então, essa criança precisa, sim, Amanda, estar protegida. E essa família precisa se comunicar com a escola, né? Então precisa haver um diálogo, quer dizer, não é entregar a criança para a escola educar,
A educação vem de ambas as partes, cada um a seu modo. E depois, Regiane, quando a gente fala já do abuso, quando o abuso já aconteceu, a gente sabe que é um trauma pro resto da vida, onde essa pessoa vai ter que ser, né, fazer tratamentos. E quando ela tem esse conhecimento, porque muitas vezes a criança nem sabe, hoje em dia cria um trauma, né, que ela bloqueia isso na cabeça dela. Hoje que a gente tá falando mais sobre isso, como trabalhar isso também, né? Esse saber que não foi sua culpa e que vai ficar tudo bem, que você conseguir seguir a sua vida de uma melhor forma. Eu acho que a partir do momento que a família identifica essa violência, né, com a criança e busca um serviço, por exemplo, CREAS, que vai ter o pessoal da psicologia trabalhando, o trabalho que vai ser feito é de acompanhamento com essa criança e por um longo prazo, né? Porque a gente precisa saber qual é a idade da criança, qual é a compreensão disso, quem era esse agressor na família dela. Então tem uma série de coisas que a gente da psicologia precisa conhecer e vai fazer um acompanhamento, às vezes, Amanda, não só da criança, às vezes da família também, dos outros membros familiares, né? Porque existe aí alguém que foi agressor, mas que de repente era o marido, o pai, e que a mãe gosta desse marido, né? O tio, no caso da menininha do Espírito Santo, mas que de repente ele era bem quisto pela família e bem visto, né? E aí vem uma grande decepção. Então o acompanhamento às vezes tem que se estender além criança, mas para o contexto familiar. E o trabalho é lúdico também na terapia, né? Então a gente não põe a criança na cadeira e vai conversar com ela, a gente vai brincar. E como eu disse, às vezes a gente usa livros de história que trazem essas temáticas, a gente trabalha muito com brincadeiras de fantasiar, a gente vai buscar estratégias, recursos de brincadeira para poder a criança se sentir à vontade, entender as emoções dela e conseguir falar sobre isso. Porque muitas vezes, gente, a criança tem medo de magoar a mãe, tem medo de magoar alguém, porque ela viu que a mãe defendeu esse pai, ou que a mãe defendeu o tio, por exemplo. Sempre vai ter alguém que vai defender aquele agressor, né? E aí, independente se ele é culpado ou não, se ele vai preso, é isso que você falou, essa pessoa também, o agressor, provavelmente tem algum tipo de transtorno ou passou por uma história de abuso na sua infância. A gente precisa entender essa história também, sem sair julgando e já taxando, né? Mas a criança, voltando para ela, é de forma lúdica que a gente vai fazer. Então precisa de acompanhamento psicológico, às vezes a médio e longo prazo, para que ela volte para a rotina dela, porque tem um problema aí, gente, que aconteceu com a menininha do Espírito Santo. Ela vai se tornando estigmatizada, rotulada pela exposição que foi feita com a mídia, a partir daquela identificação do nome dela, da onde ela se encontrava, porque aí vem pessoas com ideias diferentes defendendo um posicionamento ou outro. Isso é muito complicado quando você expõe em público quem é a criança, a identidade da criança, a identidade dessa família. E aí isso demanda mais tempo de acompanhamento, porque houve aí uma exposição enorme e que é muito aversivo para a pessoa. E no caso, assim, um tratamento como esse com a criança, é bacana que os familiares mais próximos ali, sejam eles mãe, pai, irmão, também passem por um tratamento nesse sentido? Sim, é importante. A questão que a gente vai definir no tratamento é assim, quando a gente faz um tratamento com a criança, os pais os familiares são orientados também. Vamos supor que se descubra nessa orientação, que ela é de tempos em tempos, que a mãe tem uma situação grave também para ser trabalhada, uma questão pessoal. A gente encaminha ela para um atendimento individual para ela. Porque o que eu estou falando inicialmente, que a gente pensa numa orientação à família sobre como lidar com a criança. Mas é muito comum a gente encontrar uma dificuldade desse adulto, limitações ou falta de habilidades que ele precisa trabalhar com ele mesmo. E a gente encaminha ele também para um serviço individual exclusivo para ele. E aí ele vai ser a pessoa-alvo principal aí do atendimento. Bacana demais, hein? Legal, gente. Importante pra gente entender também como que é feito esse atendimento, como que seria um pós-trauma, digamos assim, também, uma situação bem complicada. Nós vamos pedir licença, temos mais um rápido intervalo para ser feito, mas antes eu quero dar aquele recado do Atacadão do Jeans, hein, gente? Vamos aproveitar o Atacadão do Jeans, como sempre, essa parceria de sucesso aqui do programa Manhã Show, hein?
hein, gente? Ó, você tem que aproveitar diversas oportunidades do Atacadão do Jeans, a maior variedade com o melhor preço, hein? É isso mesmo, gente. Você vai dar um pulinho em uma de nossas 3 unidades. Tem roupa para toda a família, oportunidade que você aproveita em nossa Poços de Caldas. Este é o Atacadão do Jeans, a maior variedade em jeans com o melhor preço da cidade, vários modelos de jeans para você escolher. Então não deixe de visitar uma das nossas 3 lojas. Pensou em jeans, pensou Atacadão do Jeans. Ó, intervalo rápido, último do dia, o último desta quarta-feira, 23 de setembro, e já a gente fecha o Manhã Show. Manhã Show. Tabu, viu? Então manda pra nós, fala pra nós exatamente o que você acha desta situação, beleza? E ó, o lance é o seguinte, eu quero também falar da Unopar, hein? A Unopar, agora mais do que nunca é hora de estudar sem sair de casa. As inscrições da Unopar para o 2º semestre já estão abertas e o vestibular é gratuito. Graduações de 2 a 4 anos com mensalidades a partir de R$ 169. Se já participou do Enem ou é servidor público, temos descontos especiais para você. Estude quando e onde quiser. A Faculdade Unopar, mais de 15 anos de experiência no ensino EAD. Na rua Doutor Mário de Paiva, 572. Fone 37217618 e WhatsApp 998276990. Unopar, grande parceira aqui no Manhã Show. É isso aí, hoje com a professora Regiane de Souza Quinteiro, ela que é coordenadora do curso de Psicologia, e a gente está falando, né, sobre abuso sexual infantil, adolescentes e jovens, mas também sobre temas tabus. A gente recebeu uma mensagem aqui muito legal da Josiane. Vamos ouvir, professora? Bom dia, Mandinha, bom dia, Galo, bom dia, doutora. Josiane por aqui. Gente, são vários temas que fica complicado da gente conversar com o filho da gente. O meu filho tem 15 anos, né? Perdeu o pai com 6 para 7 anos. Opa! 7 anos. Mas assim, drogas é um assunto que eu converso com ele de boa, sabe? Eu explico, olha, Jonathan, é assim, é isso, aquilo, outro, beleza. Mas quando entra na parte de falar sobre sexo, não digo nem sexualidade, sobre sexo, porque tá com 15 anos, as mudanças do corpo, isso, aquilo, outro, gente, eu travo que eu não consigo falar nada. Aí as minhas amigas começam a brincar com ele, encapa o menino, Jonathan, não sei o quê, você já fez isso, aquilo, outro. Gente, eu vendo as meninas conversar com ele, brincar, eu fico com vergonha. Eu não sei como destruir esse muro que existe entre eu e ele na questão de sexo, né? Sobre a primeira vez, a primeira namorada, isso, aquilo, outro. Sei lá, eu acho que é mais complicado pra mãe falar sobre isso, né? E meu pai já é mais velho, minha mãe também, então jamais teria coragem de falar isso com ele, né? Então pra mim fica meio difícil. Beijo pra vocês aí. Interessante, hein? Né, Regiane? Qual a gente dica? fala sobre esses tabus mesmo, né? De novo, a gente volta no tabu e como conversar com essas crianças, jovens, adolescentes. Isso é muito comum, tá? As mães e até mesmo alguns pais ficarem envergonhados. Por quê? Provavelmente os seus pais não falaram com eles sobre isso, então eles não aprenderam a fazer. Então é muito comum isso acontecer, né? E aí eu brinco com as famílias, não tem problema. A questão é assim, desde o momento que eu reconheço a minha dificuldade, o que eu faço para mudar? No caso dela, a Josiane, né? No caso dela, como não tem uma outra pessoa, talvez as amigas possam ajudar. Mas eu acho que a conversa ela tem que ser muito natural. E às vezes até chegando pro filho e falar, filho, nunca falei sobre sexo com você, mas vamos tentar? E jogar aberto, né? A gente não precisa, não tem problema que a gente, enquanto pai, mãe, seja quem for, mostre os nossos limites para os filhos, fala assim, vamos tentar conversar junto, como é que é para você? Né? Às vezes você não precisa entrar no sexo diretamente, você vai entrar nas relações com os colegas, pelas beiradas, você vai comendo pelas bordas, né? As relações com os meninos e com as meninas, com quem que ele conversa no WhatsApp, como é que é isso? Como vai ser uma primeira vez, ele já está com 15 anos, provavelmente vai haver uma resistência, mas isso precisa virar hábito. Não precisa fazer um momento de conversar por 1 hora todos os dias, mas comentários no cotidiano, né? Claro, e Regiane, a gente fala sobre esse tema, né? Como que hoje em dia ser cada vez mais real é o que está em alta e o que as pessoas entendem, mostrar a sua vulnerabilidade, que ninguém é super-herói, né? Sim. E principalmente os pais, que a gente tem que colocar isso e ter a
assumir e falar, olha, eu não sei lidar com isso, vamos tentar juntos. E isso tem dado muito certo, porque antigamente todo mundo falava, não mostrava, né, os seus sofrimentos, suas dores. E hoje, ainda bem que a gente já tá começando a mostrar isso de alguma forma, e quanto mais, melhor, né? E eu acho que é isso, a gente precisa ser muito claro com os nossos filhos, mostrar os nossos limites, que nós somos vulneráveis e que nós vamos aprender juntos. Essa é a grande questão, né? Porque a gente vem, talvez, de uma geração de que pai e mãe falava tudo pra gente, que a gente tinha uma visão de que eles eram né, dotados de conhecimento. Mas era uma visão da nossa época. Era um caminho era uma ida só, não tinha... Isso, eu acho que agora o Tô mundo... falando porque né? Você não tinha discussão. Eu acho que as coisas mudaram, né? A gente tem limites, tem coisas que a gente não vai saber falar. O que eu acho que é importante é não negligenciar, fingir que não vai ter que falar desse assunto. Então vamos aprender junto, vamos conversar de pouquinho em pouquinho. As amigas de repente podem ajudar a quebrar, porque a mãe aproveita essa hora da brincadeira para fazer um comentário para o filho perceber que a mãe permite falar com ela sobre esse assunto. Então assim, é tudo pelas beiradas mesmo, até que chega um momento que eles vão discutir. Porque tem um detalhe importante, gente. Essas crianças com acesso à informação desde pequenas com tecnologia, elas sabem muitas coisas, às vezes muito mais do que a gente desconfia que elas saibam. Então, às vezes, também podem saber por meios incorretos, errados. Às vezes, esse garoto de 15 anos já sabe como usar, de repente, preservativo. E a mãe nunca vai desconfiar se ela não chegar e falar com ele. Então, é melhor a gente monitorar e com toda a nossa vulnerabilidade e flexibilidade, ouvir o que ele sabe e vamos aprender junto. Legal. Bacana, então já tá quebrado o tabu aí também pra Josi, beleza? É o seguinte, Amanda, vamos fechar o nosso último recado aqui da Ótica Contato, hein? Porque a Ótica Contato também tem tradição de 21 anos e está sempre inovando e trazendo pra você promoções imperdíveis dos melhores produtos e marcas, além daquele atendimento especial. E na compra de uma lente multifocal você ganha uma armação. Tem mais, as lentes mais conhecidas do mercado com até 50% de desconto. E para mais informações é só consultar o regulamento na loja. Ótica Contato, mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Lembrando que a Ótica Contato está ali na Avenida Francisco Salles, 256 no centro, e o telefone é o 3721-5043. Espetáculo Ótica Contato, mais uma grande parceira aqui do programa Manhã Show. Bom, chegamos ao fim de mais uma edição, hein? Professora, volta mais, Regiane. Claro, foi um Adoramos. prazer. Queria muito agradecer, eu acho que é sempre interessante a gente trazer um pouco aí do que a gente está estudando dentro da universidade, trazer para todo mundo, compartilhar. Agradeço e estou à disposição. Legal demais, muito obrigado, viu? Foi realmente aí muito esclarecedor para muitas pessoas, tenho certeza. E aquilo, né, gente? Eu acho que nós temos que tratar todos os temas que são, né? Foi até a nossa enquete aí, o tema tabu e tudo mais, com mais tranquilidade, tentar tratá-los, né? E acima de tudo, com ajuda profissional, acho que pode facilitar bastante, né, com certeza. Professora? Obrigado, viu? Gente, pra você que tá em casa, muito obrigado pela audiência. Tamo junto sempre. Amanhã o Manhã Show volta a partir das 9 horas da manhã. Valeu! Tchau. Um abraço! Tchau! Manhã Show Band FM. Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.